Olá, turma! Professor Moisés em mais uma videoaula. Na aula de hoje estudaremos a função afim ou polinomial do primeiro grau. Essa é a lei de formação da função afim. f de x representa a função em x. A e x mais b são os dois termos que compõem a nossa função. Verifique que a e b são constantes, ou seja, eles não variam de valor. A e b são números reais. O x é a nossa variável e ela é responsável por fazer a variação nos valores da função. Ela está multiplicando o coeficiente a, que a gente chama coeficiente de x. À frente a gente tem o coeficiente b, que a gente chama de termo independente. Vamos agora identificar nos exemplos abaixo quem é o coeficiente de x e quem é o termo independente em cada função. Então, verificando o primeiro exemplo, f de x igual a 3x menos 2. Então, a gente percebe que o primeiro coeficiente de x é o 3, então aqui o a é 3, e vemos que o b é menos 2. É o nosso termo independente. Já que a gente verifica que o nosso a, que é o coeficiente de x, é 7, e quando observamos, o b não existe. Se o b não existe, b é igual a 0. Bem, nesse exemplo, nós temos primeiro o termo independente, ou seja, primeiro o termo independente, que é o b, ele é 3. E o a, que é o coeficiente de x, é igual a 4. Bem, no último exemplo, temos que o coeficiente de x é igual a menos 10 e não visualizamos o termo independente, ou seja, b é igual a 0. Vistos os exemplos, verificamos que uma função pode ser representada por f de x, por g de x, h de x, m de x, ou seja, a gente pode utilizar qualquer letra, sempre utilizando a variável x em geral. Vamos verificar o valor numérico de uma função afim. Então, genericamente, nós temos f de x igual a x mais b. Como foi dito, o a e b são constantes, mas a gente vai sempre verificar, usualmente, que eles são números e não letras. Então, a gente colocou aqui, por exemplo, uma função chamada g de x, igual a 3x menos 6. Em que a nossa variável é x e a nossa função é representada por g de x. Então, eu vejo aqui que o termo independente é menos 6 e o termo de x é 3. Mas o que a gente está querendo verificar é qual valor essa função vai assumir quando x for igual a 1. Verifique que esse x aqui é o mesmo desse x. Então, 1 é o valor de x. Então, vai ficar 3, que multiplica x, ou seja, x é 1, menos 6. Aí vai ficar 3 vezes 1, 3, 3 menos 6. 3 menos 6 igual a menos 3. Então, verifique que quando a função tiver o valor de x igual a 1, quem é o valor da função? Menos 3. Quando x for igual a 2? Olha, quando x for igual a 2, a gente vai ter 3 vezes 2 menos 6. Ou seja, 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, nada. Agora, x igual a 0. Quando a nossa função tiver o x igual a 0, a gente vai ter 3, que multiplica x, ou seja, que multiplica 0, menos 6.
Então, vai ficar 3 vezes 0, 0, menos 6. E 0 menos 6 é igual a menos 6. Ou seja, quando a nossa função tiver x igual a 0, ela vai ter um valor de quanto? De menos 6. Vamos utilizar para melhor entender uma situação problema. No exemplo, Ricardo pegou um táxi que cobra R$ 5,00 pela bandeirada e R$ 2,00 por quilômetro rodado. Ao percorrer 25 quilômetros, quanto Ricardo pagou? Na situação problema, o pagamento da corrida está em função dos quilômetros rodados. A bandeirada, que a situação se refere, é o valor fixo que é cobrado ao se entrar no táxi. Ou seja, o valor total da corrida se dá com a soma de um valor fixo com a quantidade de quilômetros multiplicada por R$ 2,00, que é o valor de cada quilômetro. Utilizar f de x quantos quilômetros eu rodei? 25 quilômetros, né? Então, esse vai ser o x, mas cada quilômetro rodado vale quanto? R$ 2,00. Então, R$ 2,00 vezes x, mais o valor da bandeirada, que é o valor fixo, que são R$ 5,00. Pronto. Essa é a função formada. Essa é a expressão que representa o problema. Agora, ele percorreu quantos quilômetros? 25 quilômetros. Ou seja, x, que ele representa a quantidade de quilômetros, é 25. Então, a gente pode fazer que vai ficar 2 vezes 25 mais 5. Resolvendo, vai ficar 2 vezes 25 dá 50. 50 mais 5. Ou seja, resolução do problema, R$ 55. Zero ou raiz da função afim. Então, nós temos aqui uma função f de x igual a x mais b, ou seja, a nossa função afim genérica. E eu coloquei aqui 3 exemplos para que a gente calcule o zero dessas funções. Então, primeira coisa, o que é calcular o zero de uma função? Na verdade, é calcular o valor de x quando essa minha função é igual a zero. Ou seja, quando essa função aqui ela vai ter um total numérico de zero. Então, a gente vai fazer isso. A gente faz 2x menos 8 igual a zero, ou seja, o valor da função é zero. Então, vai ficar 2x menos 8 igual a zero. E aí a gente vai. Posso deixar 2x no primeiro membro. E menos 8 está diminuindo, passa para o segundo membro, vai somando. Então, vai ficar x igual a 8. E esse 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. 8 por 2, x igual a 4. Ou seja, quem é o zero da função, dessa função? É 4. Vamos para a segunda. Então, mesma coisa, quando essa função assume o valor zero. Então, vou ter a minha função 7x igual a zero. Ou seja, x é igual, tem o zero no segundo membro, o 7 está multiplicando o x, ele passa dividindo. 0 dividido por 7 é 0. Quem é o zero ou raiz da minha função? É 0. Próxima. Eu tenho g de x igual a 5x mais 20. Ou seja, a minha função vai assumir um valor de 0. Então, eu quero descobrir o x. 5x mais 20 igual a 0. Então, vai ficar
5x está no primeiro membro, 20 vai passar para o segundo membro e vem diminuindo. Então, x é igual a menos 20 e o 5 que está no primeiro membro, multiplicando, ele vem dividindo. Aí fica menos 20 dividido por 5, que dá menos 4. Então, zero da função, menos 4. Até o próximo vídeo, pessoal. Abraço.